Graça e Paz e Secor, aquele Nilson Fraga, aquele do Rio Grande do Sul, cidade de Rio Grande. E eu sei que o tema aí que vocês estão atravessando, passando, abordando, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu gostaria de falar de 2 pontos, em cima de 2 palavras desse versículo de Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então vamos para o primeiro ponto, que é a primeira parte do versículo que diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu quero me prender na palavra, nessa primeira parte, nesse primeiro ponto, na palavra segue. A palavra segue vem do verbo seguir, ou seja, é um verbo, é uma ação. E essa é a primeira parte. O que fará com que se veja ou não se veja o Senhor? É a ação, é o seguir. Não só seguir a paz, porque a Bíblia diz, enquanto depender de nós, temos paz com todos. E sede santo porque eu sou santo. Mas a questão aqui não é só paz e santidade, mas é também fidelidade, amor. Segue o amor, segue a fidelidade, o domínio próprio, a mansidão. Não é só questão de paz e santificação. O primeiro ponto e o mais importante é o seguir, é o agir. Isso me faz lembrar, lá no livro de Neemias, quando Neemias diz o capítulo 1, versículo 1, que no mês de Quisleu, ele recebeu a notícia que Jerusalém estava passando por uma dificuldade tremenda. E aí, o que ele faz? Versículo 4 diz que, tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando. E quando você vai ver no capítulo 2, no começo do capítulo 2, diz que ele vai na presença do rei no mês de Nissan. Ou seja, ele passou 4 meses, desde que começou a orar e jejuar até falar com o rei. Ele passou orando e jejuando? Sim, passou orando e jejuando. Mas quando o rei pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Aí ele puxa do bolso e diz: eu quero carta para Jerusalém, eu quero autorização para passar na sua guarda até Jerusalém, eu quero uma escolta, eu quero madeira, eu quero argamassa, eu quero pessoas para estarem comigo me defendendo, eu quero o selo do rei. Ou seja, ele não só estava orando e jejuando, ele estava planejando. E quando o rei perguntou: o que você quer que eu faça? Ele já tinha tudo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em cima do próprio Hebreus, do próprio versículo que diz: sem essas coisas, sem ação, sem o agir em amor, em paz, santidade, domínio próprio, mansidão, sem essas coisas ninguém verá o Senhor. Mas que verá é esse? Essa palavra que eu queria me prender. Ninguém verá. Verá quando? Verá o Senhor face a face na glória? Verá o Senhor quando ele voltar? Verá o Senhor lá nas bodas? Não. Esse verá é igual aquele versículo do Antigo Testamento que diz: se o meu povo me obedecer, guardar o meu mandamento, ele vai comer o melhor dessa terra. Ele vai comer o trigo mais fino, o mel da rocha. E ele vai comer quando? Porque diz que se ele obedecer, ele comerá. Comerá futuro, mas é o comerá na terra. E esse verá sem a qual ninguém verá o Senhor, não é ver quando chegar na glória, não é ver quando nós partirmos, não é ver quando o Senhor voltar. Ah, Nilson, você está dizendo que então quando eu orar e jejuar eu vou ver o Senhor? Sim. Quando eu estiver numa campanha dessa eu vou ver o Senhor? Sim. Quando eu estiver na faculdade eu vou ver o Senhor? Sim. Você verá o Senhor na faculdade, você verá o Senhor no seu trabalho, você verá o Senhor em todos os seus caminhos. E ainda que você entre pelo vale da sombra da morte, você verá o Senhor, ainda que você ande só. Se você for mais profundo abismo, ali a luz dele estará contigo. Então, sem essa ação, sem agir em paz, em santidade, em amor, em domínio próprio, nessas coisas todas, sem a ação nossa, não é só orar e jejuar, mas a ação. Sem essa ação, ninguém verá hoje o Senhor.
Por isso nós clamamos, venha o teu reino. Não que nós vamos um dia, vamos ver o Senhor um dia, mas nós vamos ver o Senhor em todos os nossos caminhos. Porque Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E você verá. Então, quando você estiver aí em oração e jejum nessa sexta-feira, saiba, você verá o Senhor. Mas não é só nessa sexta-feira, é amanhã sábado, é no feriadão, é em todos os dias, em todos os seus caminhos. Segue a paz e a santidade, haja, tenha ação na sua vida. E você verá o Senhor todos os dias, porque Ele está conosco todos os dias. Que Deus abençoe, continue abençoando aí a ICECOR, a ação que vocês estão fazendo, a mobilização dessa vigília, e saiba, você verá o Senhor em todos os seus caminhos. Deus abençoe. Amém.